Olá, mais uma vez eu faço um convite para você. Vamos discutir um pouquinho política? Vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o nosso país? Eu queria primeiro que você fizesse uma comparação, uma ligeira comparação. Eu acho que todos vocês, pelo menos a grande maioria, vai se lembrar de um político que apareceu nesse país de nome Enéas Carneiro. Aquele mesmo, barbudo, que dizia, meu nome é Enéas. Uma das cabeças mais brilhantes desse país. E o que foi que a imprensa fez com Enéas Carneiro? Ridicularizou. Colocou como se ele fosse uma figura escrota, né? Faziam perguntas do tipo, mais alguém presta nesse país além do senhor? Então a imprensa esmagou, fez chacota dele, e o Brasil acreditou que ele era só mais um cidadão sem nenhuma qualificação. E nós perdemos a chance de interpretar, de tentar ver o que ele falava. E ele falava tanta coisa bacana, ele ensinou tanta coisa, mostrou tanto problema que o Brasil precisava resolver, mas ninguém deu bola. A principal culpada disso é a imprensa. O Brasil tem um problema seríssimo, que é a qualidade dos políticos que aqui militam. Então, eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso. Agora, nós tivemos a saída do ministro da Saúde, que até então a imprensa ridicularizava, a imprensa fazia chacota, dizia que ele não tinha preparo, até da aparência física dele, mas foi ele sair do governo que a imprensa está dizendo que, nossa, foi a maior perda que poderíamos ter. Tudo porque nesse país nós temos um gravíssimo problema chamado Jair Messias Bolsonaro. A verdade é que as pessoas ainda não conseguiram internalizar que a eleição acabou. O cara ganhou a eleição, ele é presidente. Faz 1 ano e meio que esse cara está na presidência e nós não temos um escândalo de corrupção. Antes dessa pandemia, o Brasil estava entrando nos eixos. Nós tínhamos bons índices. Mas está fazendo mal para muita gente. Então, tudo que acontece de mal nesse país é culpa de Jair Messias Bolsonaro. Precisam tirá-lo a todo custo. E isso, o povo já não é mais trouxa, o povo está começando a perceber. O que me irrita é ver a imprensa dar voz às pessoas. 1 ano e meio mexendo com dinheiro de todos os ministérios, não apareceu uma nesga para que pudessem falar. Bom, vamos então, vamos atrás dos filhos do presidente. Se quiser ir atrás de filho de presidente, vá, mas não vamos furar fila. Vamos primeiro atrás dos filhos do Lula. Aquele copia e cola de ganhar dinheiro no esporte, o Ronaldinho dos negócios, a fortuna que se fez. Tem muita coisa para ver. Aí a imprensa vai lá e dá voz a Fernando Henrique Cardoso. Bom, vamos falar de filho do presidente? Os mais novos aí pode ser que não conheçam a história. Mas os mais antigos vão se lembrar que apareceu um filho bastardo do presidente, cuja mãe dizia que queria morar no Brasil, mas era ameaçada, não podia morar. E para dar um cala-boca para ela, arrumaram um emprego de mentira. Onde? Na Rede Globo, fora do país. Então, o povo já está de saco cheio de ver que tudo que acontece querem debitar na conta de Jair Messias Bolsonaro. Vamos só relembrar uma coisa. Depois que o STF disse que
Quem comanda a questão da pandemia são os governadores e os prefeitos, quem decidem. Eu quero que alguém me aponte uma atitude de um governador ou de um prefeito que o Jair Messias Bolsonaro barrou. Estão fazendo tudo à revelia dele, mas querem colocar tudo na conta dele. Que conversa fiada é essa? Nosso STF, ministros dando palpite, dizendo se o governo tem competência, se o governo não tem competência. STF querendo o exame para ver se ele tem coronavírus, se ele não teve coronavírus. E aí dá voz para um bando de político investigado, sujo até aquelas horas, para falar do governo. O STF, então, que julgue. Porque tudo lá vai para prescrição, não tem a menor condição. Tem político que hoje a imprensa dá voz, que se o STF desse conta de investigar, já estava na cadeia, já tinha mandado preso. Então, o que está acontecendo é uma campanha orquestrada e sem a menor vergonha para querer derrubar um presidente democraticamente eleito. Ao revés, o que está acontecendo é o seguinte: os políticos cada vez mais não têm a coragem de chegar perto do povo, enquanto que Jair Messias Bolsonaro pode comer um pastel em qualquer feira do país que vai ser ovacionado e vai ser muito bem recebido. Então, eu queria fazer um convite para você. Discuta mais política, participe da política. Não permita que aconteça essa divisão. Nós temos hoje aqui, você é Bolsonaro, você é gado. Você é anti-Bolsonaro, você é mula do PT. Nós somos o Brasil e nós precisamos unir esse país. E não podemos deixar uma imprensa trabalhar de maneira sórdida, de maneira suja, como está sendo feito, dividindo esse país, para que a coisa fique o quanto pior, melhor. Eu quero só lembrar você que enquanto você diz assim, eu não gosto de política, eu quero sair fora da política, enquanto você, pessoa de bem, faz isso, aquele mau político, aquele governador bandido, aquele prefeito safado, está chamando o filho dele e fala, vou colocar você aqui porque a coisa é boa. Então, vamos discutir um pouquinho mais de política, vamos abrir um pouquinho mais a mente e não vamos permitir que façam essa divisão nesse país. Nós temos muitos problemas a serem enfrentados. E o menor deles é o presidente que nos governa. Um brasileiro que está realmente afim de enfrentar os poderosos. Olha aí, a cloroquina, nossa, sabe qual é o maior problema da cloroquina? Foi o presidente que primeiro falou sobre ela. Então todo mundo, nossa, é um absurdo e contra a ciência, não tem nada comprovado. Mas o secretário de saúde do governo, quando contraiu a Covid-19, se autorreceitou cloroquina. O ex-ministro da saúde do governo Temer, quando contraiu o coronavírus, se tratou com a cloroquina. O Dr. Calil, médico famosíssimo, todos se trataram com a cloroquina. Mas agora a ciência é que manda, não tem nada comprovado. Vamos parar de sacanagem. Vamos viver, Brasil. Vamos trabalhar. Essa história de ficar assistindo Netflix, essa história de fique em casa, é muito bonito para quem pode. E quem não pode? O Jair Bolsonaro é um genocida, ele quer que a população morra. Não, ele não está nem aí não, ele está preocupado com a população. Mas se a gente discutisse medidas para que a economia andasse junto com a saúde, se essas máscaras que todo mundo usa hoje, estivéssemos usando lá atrás,
talvez a gente tivesse um nível de contaminação menor, mesmo com a economia andando. Muita gente ainda não se deu conta do que vai acontecer com esse país quando essa onda passar e vier o desemprego. Pense nisso. Pense muito nisso que a gente está discutindo. Grande abraço.